devoção mariana, e nós somos uma paróquia mariana, então por que não dedicar toda sexta-feira desse mês a uma reflexão e adoração ao Santíssimo? Então, a ideia nessa noite é a gente se unir como igreja, como comunidade e dedicar um tempo de qualidade para Deus, Não estamos aqui por ninguém, não estamos aqui pelo Fábio, não estamos aqui pelo Padre, também não quero que deixem de vir por alguém. Nós temos que vir por Cristo, por aquilo que Deus quer de nós. E esse momento de reflexão e adoração vai acontecer da seguinte maneira: faremos um pedaço de uma reflexão, logo em seguida o Padre Milton assume na condução da adoração. Então, logo mais o Padre Milton também já está conosco para conduzir esse segundo momento. E o Padre falou o seguinte, a orientação que ele nos deu: nós queremos dar base a toda a reflexão desse mês dentro de um alicerce mariano. Então a ideia é que seja um alicerce mariano. Então, o tema da reflexão de hoje é: quando os planos de Deus são outros. Quando os planos de Deus são outros. E nós não podemos começar esse momento de reflexão sem antes nos consagrar a Nossa Senhora. Convido a ficarmos de pé. Oh, minha Senhora, também minha mãe, eu te ofereço inteiramente toda a voz, e em prova da minha devoção. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai e defendei, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar. Nós vamos nos basear essa reflexão de hoje numa passagem muito conhecida de Lucas 1, de 26 a 38. Ela é muito conhecida, mas a ideia é a gente tentar extrair que exemplo ou o que a gente pode aprender com relação a esse tema quando os planos de Deus são outros. A passagem diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso,
pois não conheço homem algum. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando a gente lê esse texto, a gente se remete à beleza mariana. Mas imagina a seguinte situação: eu chego para um de vocês aqui, eu sou o anjo, e eu anuncio a um de vocês isso. Será que a gente teria a humildade, a abertura de aceitar uma mudança de plano tão brusca num tempo tão conservador? Vocês já pararam para pensar? Isso nos remete a pensar o quão cristão a gente está sendo na abertura daquilo que Deus quer por nós. Maria era uma jovem simples, numa vila esquecida lá, com planos comuns, um casamento com José. Maria e seu José só teriam uma vida normal, mas do nada Deus queria mudar totalmente o rumo daquilo que ela planejou, e ela mal sabia que viraria uma notícia mundial, mal sabia que viraria uma notícia mundial. Mas Deus confia os dons, Deus confia as pessoas, aquelas pessoas que estão abertas a ouvir Deus. Mas para que eu possa ouvir o que Deus quer da minha vida e entender o plano que Ele está traçando, eu preciso também estar aberto a entender que por mais que Ele me coloque em provação, por mais que Ele me coloque em desafio, Ele vai me sustentar nesse desafio. Ele vai me ajudar eu a continuar a minha caminhada. Mas nós não vamos só nos ater a planos espirituais, a planos que é aquilo que Deus quer dentro da paróquia. Quantas vezes você chega na igreja simplesmente para assistir a missa? Aí você recebe um convite, daqui a pouco você está trabalhando numa frente, daqui a pouco você está trabalhando em 2 frentes, daqui a pouco você está mudando para a igreja, daqui a pouco de fim de semana você vai na sua casa, não é assim? E você mora na igreja, né? Está tudo bem, a gente também tem a disponibilidade de dizer não. Mas, se isso é uma verdade, Deus está confiando em nós, o que nós estamos fazendo para que Deus continue trabalhando em nossa vida e em nossa comunidade? Deus, Ele trabalha com parábolas. Ele ensinou muito com parábolas. Eu quero usar uma parábola aqui para a gente ilustrar um pouco esse entendimento. Imagina um certo homem, ou você mesmo, mulher, homem, planejou uma casa linda no meio do campo, uma casa linda, só que com uma janela pequena para o vale, uma janela bem pequena. Por quê? A janela pequena vai dar conforto e segurança, mas ao mesmo tempo eu vou conseguir enxergar o que eu preciso. E de repente o arquiteto chega na sua casa e quebra toda aquela parede e faz uma abertura gigante naquela parede. E quando você chega, você se assusta com tudo aquilo. Por que você fez isso? Você destruiu os meus planos. O meu plano era ter uma janela pequena e segura. Eu quero olhar com segurança. Eu quero ficar aqui. Agora eu estou exposto, né? Assim, as mudanças da nossa vida vai acontecendo. Aí, ao invés de eu acatar como Maria fez, ficar em silêncio, rezar e tentar entender quais os planos de Deus naquela mudança, eu começo a criticar. Eu começo a apontar o dedo e ao invés de eu beber daquilo, eu começo a achar problema. Então o arquiteto responde para esse homem: eu não destruí sua parede, eu apenas ampliei a sua visão. Você queria olhar o seu jardim, mas eu quero que vocês, nós, possamos olhar o horizonte inteiro. E ao olhar com essa visão mais abrangente, você não vai só olhar, você também vai ser luz que ilumina o caminho de quem passar por aquele caminho. Quantas vezes a gente se fecha nos dons que Deus me dá
e eu não quero doar a Deus. Isso tem às vezes algumas respostas. Eu não quero me expor, por exemplo. Eu me prontifiquei a fazer essa primeira reflexão do mês. Mas seria interessante se algum de vocês continuasse essa reflexão nas próximas sextas. Porque às vezes a gente tem medo de se expor. Eu vou me expor, a pessoa já vai me julgar. Olha lá, quem é ele para falar? Eu sou alguém que estou tentando fazer alguma coisa para ajudar alguém, entendeu? Pode ser no meu silêncio, pode ser na minha palavra. Eu estou usando algo que eu posso, do jeito, eu posso te dizer, da melhor forma que eu tento fazer. E eu sei que todos somos assim. Mas a gente não precisa ter medo de se expor. Mas não é só o medo de se expor para Cristo. Nós também precisamos apoiar aquele que tem coragem de ir em frente, entendeu? Isso é ser comunidade. Mas aonde que eu amarro isso com Maria? Se Deus muda os planos daquilo que você planejou em ficar quietinho, é porque Deus precisa de você e às vezes você nem está entendendo o porquê. Às vezes você nem está entendendo. Você vai entender talvez um pouco mais para frente os planos de Deus. Mas eu posso também dizer que às vezes esse plano muda na nossa vida pessoal também. A minha vida está muito boa, daqui a pouco ela vira de cabeça para baixo. Aí na hora que ela vira de cabeça para baixo, quando eu não tenho uma fé enraizada, a primeira pessoa que eu culpo é quem? Deus. Aí eu te pergunto, que cristão a gente está sendo? De não entender 1% do que é uma doação na cruz, para quando Deus simplesmente desvia um pouco o caminho, eu culpo Ele. A gente culpa quem? O último que merece receber a culpa. Então que a gente possa, como Maria, estar aberto a entender esse plano de Deus na nossa vida. Por isso eu te convido a feche seus olhos um pouquinho. Tente puxar na sua mente, na sua vida pessoal, na sua vida, não importa onde, que de repente Deus mudou o plano totalmente, você se sentiu assustado e assustado. Você achou que tudo ia dar errado, ou você desanimou, não vai dar certo, meus sonhos não vão se realizar. Mas quando você percebeu o passar do tempo, tudo começou a florir novamente, tudo começou a dar certo novamente, mas agora de uma forma diferente. Começou a dar certo com uma sustentação espiritual maior, com uma maturidade pessoal maior. E acima de tudo, me mostrou que quando eu estou no deserto, eu não estou sozinho. Deus sempre está comigo, no silêncio dele, mas Ele está. E se esse é o momento agora que você está passando por essa mudança de rumo, que estiver assustado ou assustada, beba dessa fonte. Brinde esse momento, aprenda com esse momento, porque você não vai estar somente se fortalecendo, mas você vai estar se preparando, se capacitando para amanhã poder ajudar alguém. Eu me abro, Senhor. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo a tua voz, quero me submeter, quero conhecer seus planos, Senhor. Quero conhecer teus planos, os passos que eu nem sei você, Senhor. Os passos que eu sem você só me fizeram fracassar. Tanto que eu já chorei. Se caiu, se levante, me arrependo dos meus planos. O que importa é que sem Deus não somos nada. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir?
sabe o futuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, com as mãos para ti, meus olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou as mãos para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Como eu quero um mundo bom, como eu quero um mundo leve, como eu quero espaços leves de comunhão, de convivência. Quando eu estava preparando essa reflexão, a hora que chegou nesse momento, eu quero falar um pouco da humildade da escuta de Nossa Senhora, de ouvir o anjo, aquela proposta que, olha, tem que ter muita fé mesmo para acreditar, não acreditar, acreditar, tamanha confiança. Você consegue imaginar a perturbação de Maria, uma jovem? Você consegue imaginar a perturbação dela? O medo de ser julgado, de nada daquilo ser verdadeiro. Mas ela foi humilde e permaneceu na presença. E aqui tem um ponto que é bom a gente chamar a atenção. Ela primeiro ouviu, depois perguntou e depois ela aceitou. Se a gente inverter essa ordem, as coisas não funcionam, porque nós temos dificuldade de ouvir. Quando uma pessoa fala algo, antes de falar, como cristão, deixa eu entender se essa fala vai me edificar ou se essa fala vai contra aquilo que Deus quer de mim e Deus quer daquela pessoa. Maria nos mostrou que nós precisamos de um esvaziamento espiritual. Porque, sabe aquela dinâmica do copo? Se eu encher o copo, por mais água que eu coloco, ele vai transbordar. E se você sente no coração que Deus está desviando o rumo daquilo que você planejou, ou você está recebendo um chamado para fazer algo mais, faça. Deus vai te apoiar, a comunidade te apoia. Quando a gente era criança, os desenhos animados eram diferentes dos de hoje, né? Tinha um padrão nos desenhos animados da nossa época. Era tudo muito, salvo os desenhos mais assim, né? Mas na sua maioria tinha uma alegria muito grande entre os personagens, assim, as brincadeirinhas, né? Não tinha? Por exemplo, qual desenho animado você mais gostava, Marcelo? Lembra? Puxa na sua mente. Pica-pau. Qual desenho animado você gostava? Lembra? Quem lembra? Popeye, Tom e Jerry. Era uma bagunça organizada, né? Mas tinha alegria, não tinha? Você percebe que o ambiente era proporcional a isso. Mas a única forma do ambiente proporcionar paz é quando todos estiverem voltados na mesma direção, querendo o quê? Paz. Então vou repetir. Para o ambiente ter paz, todos temos que estar voltados a ter? Não. Para o ambiente ter paz, todos temos que estar voltados para ter paz. Se a gente não estiver voltado para ter paz, eu vou viver uma angústia constante. E a igreja, a minha casa, o meu trabalho, qualquer lugar que eu for, vai estar sempre com essa angústia
E uma forma, já já nós temos Jesus exposto aqui, que esse momento seja um momento não só de entrega, de agradecimento, mas de pedido de fortalecimento, discernimento e esclarecimento daquilo que Ele quer de nós. Eu reforço, se você sente no coração, compartilhe aqui, semana que vem a palavra. Nós temos todas as sextas-feiras. Se uma pessoa vier diferente, nós vamos aprender coisas diferentes. Todo mundo tem algo para compartilhar, todo mundo tem algo para ensinar. Por quê? Porque o ensinamento também é um dom de Deus. Isso não tem nada a ver com a pessoa querer ser mais. Um diálogo a gente não aprende. Quando você está olhando uma criança, você não aprende. Quando você está olhando um animal, um cachorro, o tamanho amor que ele tem conosco, a gente não aprende. A gente aprende com tudo. A gente aprende quando a gente olha as plantas, a gente aprende quando olha, respira um pouco, porque nem isso às vezes a gente faz, não dá tempo. Por que não dá tempo de respirar? Porque eu tenho que falar de alguém. Não dá tempo? Como que eu vou respirar? Claro, agora você não, pai. Não dá. A gente tem que inverter, mudar a frequência, sabe? Nós temos que mudar a frequência, deixar as coisas mais leves. E isso não significa que nós vamos errar. Nós vamos errar toda hora. Nós vamos pisar na bola, vamos falar bobagem. Está tudo bem como comunidade, como família. Perdão, peguei desculpa. Eu aprendi e não falei mais. Não importa. Errar, nós vamos errar. O que nós não podemos é ficar no erro, entendeu? E apoiar o trabalho do outro, o esforço do outro. Quando a gente chega na igreja para a Santa Missa, e não é o dia de servir, não está tudo organizadinho? A mestre já organizou tudo, os acordes, coroinhas, meta, acolhimento. Isso são pessoas que dedicaram tempo e energia para fazer aquilo, dedicou amor para aquilo. E fora da celebração, os catequistas, o quanto pensa para poder fazer com que aquilo faça sentido para as crianças, ou os crismandos, que são jovens, que já é um pouco mais complicado de entender algumas coisas, então precisa despender tempo para isso. Quanta energia, isso é amor. Quanto que nós estamos valorizando tudo isso, gente? Toda essa entrega. Mas sabe o que isso tem a ver com a palavra? Tem tudo a ver, porque quando eu escuto, eu entendo como Deus trabalha na minha vida. E quando eu entendo como Deus trabalha na minha vida, eu passo a não ter medo de dar um passo adiante. E quando eu começar a ter medo de dar o passo adiante, Deus já falou: peça ao Espírito Santo que Ele capacita. Peça ao Espírito Santo de coração. Se a sua fé está baixa, pede ao Espírito Santo. Se você está com medo, pede ao Espírito Santo. Se você acha que você não é capaz, pede ao Espírito Santo. Porque o próprio anjo falou para Maria que para Deus tudo é possível. Até mesmo quem nunca pregou pode vir aqui e fazer uma partilha da palavra linda. Porque não é você, é o Espírito Santo nos usando. O Espírito enche a minha vida, enche com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito enche, eu quero ser. Mais uma vez, o Espírito Santo. Espírito enche a minha vida, enche com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito enche. Se você quer, vamos cantar bem forte. Deus, as minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar
E a gente continua mais um pouco com essa reflexão dessa passagem de Maria. E tem uma questão aqui muito interessante de Maria, né? O agir, a entrega, o agir cristão. Porque assim, quando o anjo apareceu para Maria, Maria disse o quê? Quando o anjo apareceu para Maria, Maria disse o quê? Ela não disse que eu vou pensar. Não sei não. Estou sem tempo, não é verdade? Porque a questão do tempo é uma desculpa muito presente no dia de hoje, né? A gente dá essa desculpa o tempo todo. Eu não tenho tempo, eu não posso. Mas para Deus a gente precisa arrumar tempo. Eu vou organizar as minhas prioridades para que eu possa conseguir fazer aquilo que Deus está confiando em mim. Agora eu quero que você seja sincero. Quantas vezes você recebeu um chamado para um trabalho, você achava que você não era capaz e você encarou com medo, e quando você foi lá, você fez um belo trabalho? Foi uma vez só, várias vezes durante a vida. Várias vezes. Porque nem nós mesmos acreditamos na gente. Olha que coisa absurda. Nem a gente acredita na gente. A gente acha que a gente não é capaz de nada. A gente é capaz de muito. Um sorriso no rosto, um abraço bem carinhoso, é como se eu estivesse lendo a metade da Bíblia de tanta entrega de amor que você dá. Mas isso se aplica em tudo, inclusive numa loja. Se um atendente estiver sorrindo, eu vou querer ficar ali com ele. Então, a gente não precisa ter medo de se expor. E se alguém se expor, apoie como família, como irmãos em Cristo. Quando Maria recebeu esse chamado, ela falou: eis aqui a serva do Senhor. Que possamos também no nosso agir cristão, agir com tamanha docilidade. E aqui eu vou usar uma reflexão para melhorar ainda um pouco mais o nosso entendimento dessa passagem. Deixar-se moldar pela circunstância que Deus permite a mim ou a você. Deixar-se moldar. Deixe-se moldar. Você vai cair, vai tropeçar, vai sentir dificuldade, mas com o tempo nós vamos evoluindo naquilo que Deus confiou e Ele vai sustentando. Se o plano de Deus para hoje, por exemplo, é que a gente tenha paciência, que a gente possa pedir a Deus o quê? A paciência. Se o plano de Deus é para que a gente perdoe, que a gente possa perdoar. Por quê? Quando a gente permanece muito tempo apontando o erro de alguém, significa que aquela pessoa, não é aquela pessoa mais o problema. O problema está em quem? Está em mim, que eu não entendi o Evangelho. Se eu não consigo parar de criticar uma pessoa, não consigo parar de criticar o que alguém está tentando fazer, desculpa, mas o contrário também é verdadeiro. Se a todo momento eu estou querendo ajudar e a pessoa não quer ser ajudada e quer se permanecer de uma forma contrária àquilo que Cristo quer de nós, também nós não estamos abertos como Maria a ouvir e a tentar praticar aquilo que Deus nos ensinou. A conclusão dessa meditação, dessa primeira sexta-feira, é que nós temos que entender que o sim transforma, o sim encoraja, e o sim de cada um de nós pode ser uma peça-chave para a conversão de uma pessoa que seja. Se você conseguir converter uma pessoa, já está ótimo. O nosso trabalho já está no crédito. A gente tem que tomar cuidado quando eu faço algo e afasto as pessoas. Mas, se o que eu fiz foi o direcionamento de Deus, fique em paz. O tempo e o caminho e a resposta é sempre de Deus. Sempre. Sempre de Deus. Então, que você possa, hoje, agora, já, em questão de minutos, o Padre Milton já entra com a adoração, a gente possa olhar para Jesus e confirmar aquilo que a gente está fazendo, fazer uma limpeza
na forma que a gente enxerga a vida, enxerga as pessoas, fazer um exame de consciência, até onde eu estou insistindo naquilo que não edifica. Mas, se nessa reflexão você identificar pontos que eu acabei me culpando, eu acabei fazendo coisas que não era para ter feito daquela forma, fique tranquilo, você não está sozinho. Porque todos nós fazemos isso, todos. Tentando entender, cometemos erros, cometemos injustiças, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas nós temos um Cristo que nos remiu, que nos perdoa e que nos levanta. Assim também todos que nos acompanham pelas transmissões. Se Cristo está desviando o caminho dos seus planos, confie. Ele pode estar te poupando de algo, ou pode estar te preparando para algo muito maior. Que a gente possa estar aberto, assim como Maria, dizendo sim e confiar plenamente na providência divina. Mas, sobretudo, confie em você. Confia que você pode espiritualmente ir muito mais além. Que a partir dessa reflexão, de todas as sextas que nós iremos refletir aqui e adorar Jesus, que possamos nos fortalecer, nos levantar como um exército para trazer mais pessoas para Cristo, porque o mundo está bombardeando, está levando as pessoas para fora da igreja. Nós temos que ir de encontro com um exército de batalha e trazer as pessoas para a igreja. Mas isso só é possível com fortalecimento comunitário e fortalecimento espiritual. Que Maria interceda por nós, que Cristo, que agora já vai ser disposto, possa nos ajudar nessa missão. E para encerrar, cantaremos uma música que fala justamente isso, quando o Pai revelou o segredo a Maria. Deus abençoe e nos preparando já para esse momento de adoração. Quando teu Pai revelou a Maria, pela força do Espírito concederia